José Najib Miziara Filho. Sou professor da FATEC desde 1975. Na verdade, eu comecei a dar aula na FATEC no segundo semestre de 1974 e fui registrado em 19 de março de 1975. Entrei direto na disciplina de estruturas. Eu sou engenheiro civil, formado em 1971 pela FAAP, sou da primeira turma de engenharia da FAAP. Comecei em 1970 um estágio na Adolfo Lindenberg, depois em 1971 um estágio na Figueiredo Ferraz, onde fui contratado como engenheiro e fiquei lá por 13 anos. Saí em 1985 para montar minha própria empresa de projetos estruturais. Fiquei com essa empresa desde 1985 até 2008, quando eu fechei a empresa e passei a me dedicar somente às universidades que eu já dava aula, a FATEC, a Universidade Católica de Santos e a FESP. Fiquei por 40 anos, a Universidade Católica por mais 16 anos e depois abdiquei dessas faculdades e fiquei só com a FATEC. Então a minha formação foi sempre na área de projetos estruturais, tanto na parte de edifícios quanto na parte de pontes e viadutos. Prestei serviço para o metrô, prestei serviço para a Dersa e para a Ingefer, Ferrovia do Aço, no Rio de Janeiro, e atualmente só estou na FATEC, dando aula. Bom, eu sempre gostei da área de matemática, então na faculdade, no colégio eu gostava muito de matemática, e na faculdade eu fui para a área de cálculo, né? Cálculo diferencial, resistência dos materiais, estabilidade e, por fim, concreto armado. E foi a área que depois eu me dediquei na minha vida profissional. Quando eu entrei aqui, eu fui convidado. Eu tinha 3 anos de formado e, como eu já atuava na área de estruturas e a FATEC precisava de professores da área de estruturas, eu fui convidado pelo professor Eduardo Silva para assumir a cadeira de estruturas de concreto. A primeira aula foi muito rápida, né? Você prepara a aula, vai dar a aula e aquele tempo que você imagina que vai gastar, você gasta muito menos, né? Então, com o tempo você vai aprendendo a dar aula, né? Dar um tempo para os alunos assimilar o que você está falando, enfim, é uma experiência. Eu trabalho na FATEC, né, as disciplinas que eu ministro na FATEC são as disciplinas da área de estruturas, estruturas 1, estruturas 2 e estruturas 3. Estruturas 1 e estruturas 2 é voltado para o concreto armado. Estruturas 3 é uma disciplina voltada para estruturas de aço, né, e madeira. Então são essas as disciplinas que eu dou aula aqui na FATEC. Eu trabalhei muito com o professor Vladimir Anversa, tanto é que eu trabalhei com ele, foi uma pessoa que eu me identifiquei muito, ele era arquiteto, né? E inclusive trabalhei com ele na Secretaria de Obras e do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Eu fui levado para a Secretaria de Obras através do escritório do Rui Otaki, que eu era contratado pelo escritório do Rui Otaki, e prestava serviço para o professor Vladimir Anversa na Secretaria de Obras.
Então foi uma pessoa que eu tive um contato muito íntimo, né, na área profissional, né? E realmente uma pessoa fantástica, admirável. E você vê hoje é que o aluno precisa de uma assistência muito maior, né? Não sei se pelo fato dele ter um ensino médio um pouco mais fraco e não consegue acompanhar às vezes a sua aula, você tem que dar uma assistência maior, mas no final todos acabam indo muito bem. Em relação hoje ao Brasil, o Brasil é um país em desenvolvimento. Então eu digo sempre para os meus alunos que fazem a especialidade, né, a sua formação na área da construção civil, que o Brasil vai sempre necessitar do perfil, né, da construção civil, porque tem inúmeras obras a serem feitas, tanto na área viária quanto na área de construção civil propriamente dito, metrô, transportes, barragens, enfim, serviço é o que não falta para o nosso aluno. Basta ele crescer, né, junto com a empresa que ele vai trabalhar. Esse crescimento profissional está sempre atualizado e ele pode tanto prestar serviço para alguma empresa, como ele tem capacidade de montar a sua própria empresa. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar numa empresa de projetos. Trabalhei durante 13 anos até pegar experiência e ter a segurança necessária para montar a minha própria empresa. Então esse é o conselho que eu dou.